Olá pessoal, bom dia! Juliano Fontinelli na área, meus nobilíssimos e nobilíssimas irmãos e irmãs. Hoje aqui nós vamos falar mais uma vez de mais uma chave para o sucesso, prosperidade e riqueza. Eu e minha prima Karine, acabou de entrar aqui na live, já vou mandar o convite aqui para ela. Karine, pede aqui para participar que eu já te adiciono, tá? Acho que é mais rápido, tá? E hoje nós vamos falar uma chave muito legal, muito importante, uma das mais importantes se você quiser ter sucesso, que é a modelagem. Deixa eu ver se a Karine manda aqui. Pronto. Já vou te aceitar, Karine. Só um minuto. Coloca aqui o fone, tá? Bom dia, bom dia. Good morning. How are you doing? Bom dia, good morning, tudo bem? Tudo Tá me ouvindo bem, ótimo. Karine? Você tá me ouvindo bem? Perfeito. Bom, Tá ajustando um pouquinho aqui. então Quer vamos dizer, lá. Tenham um ótimo dia todos, né? Chegando o Natal, pertinho do Natal chegando o já, né? Natal. Oh, coisa boa. Que bom. Gente, É, gente, modelagem muito poderoso, hein, Juliano? com certeza, uma das mais poderosas, viu, Karine? Uma das mais poderosas. Verdade. Modelar é a cópia à realidade, né? Trazer a cópia à realidade. E quem mais somos modelados é pelos nossos pais, né? Então, porque o modelo vem daquele comportamento, daquela ambiência, né? Então, nós modelamos os nossos pais muito. O que acontece quando nós crescemos, nós temos que observar que muitas vezes nossos comportamentos são de acordo com aquilo que nós presenciamos, né? Então, às vezes, a gente tem que ter que tirar algumas coisas dos pais, né? Porque são coisas que ficam e que não estão fazendo bem para o nosso crescimento, né? Então, a modelagem é isso, você observar e adaptar aquilo que você precisa utilizar para a sua vida. Exatamente, pessoal. E assim, a gente pode falar uma coisa. E a gente não precisa ter vergonha, né? Tudo que a gente precisa aprender, alguém já criou, alguém já fez, tá certo? E a gente tem muitas pessoas, muitos modelos, muitos livros que a gente pode aprender, que a gente pode modelar. Modelar não é nada mais, nada menos, né, Karine, do que copiar. É você copiar aquilo que você quer Exatamente. ser, aquilo que você quer se tornar. Tá? Então, assim, para mim, o maior exemplo de modelagem é a Bíblia, né? Na Bíblia ali tem tudo que você precisa. Seja, esse é um livro histórico, né? São coleção de livros, são 372, né? E ali tem tudo, né? E você pode modelar. Acho que o primeiro modelo é Jesus, E né? o Se a gente primeiro conseguisse modelo é Jesus, gente. Tem que pensar como ele pensava, sentir o que ele sentiu, fazer o que ele fez, você com certeza agir como ele você vai ter agia, sucesso. né? Com certeza. A gente até já falou aqui, né? Que ele nunca ele esteve acima dos outros. O único momento que ele ficou acima dos outros foi quando ele foi crucificado, né? Foi o único momento que ele teve assim. Mas enquanto ele estava aqui, ele estava só servindo, dando exemplo, ajudando, curando as pessoas. Então, um exemplo disso é você fazer o que ele fez, é você ajudar, você curar, você trabalhar para fazer o bem pelo próximo, né? É um dos exemplos maiores de modelagem. E aí também, Karen, a gente tem fases da modelagem, né? Que é primeiro você tem que honrar a pessoa, né? Se você vai modelar alguém, vamos dizer, Jesus já morreu há muito tempo, mas vamos dizer que você quer modelar alguém que é importante na sua vida hoje. Você pode, primeiro você tem que honrar. Vamos dizer que eu quero modelar a Ana Carinha. A Ana Carinha é uma empresária de sucesso, uma dona de uma rede de hotéis aí em Miami, Estados Unidos. Eu vou modelar. O que ela fez para isso? Poxa, ela fez várias coisas. Primeiro eu vou ter que honrar, vou ter que respeitar a história dela. Depois eu vou ter que caminhar com essa pessoa, ou então seguir os passos que ela seguiu. Não necessariamente você precisa estar no pé dela, mas você tem que caminhar com ela por onde ela caminhou. O que ela fez, onde ela chegou, quais foram as reuniões que ela participou, quem são as pessoas de contato, de network dela. Então você tem que modelar isso. E o terceiro seria transbordar. Transbordar é justamente você fazer tudo que ela fez e mais, se puder até passar daquilo que ela fez. Porque pode Isso. chegar uma fase que você fica tão bom na modelagem que você vai passar essa pessoa, tá certo? Passar essa pessoa. E não precisa ter só um modelo, você pode ter vários modelos naquelas áreas. A gente tem 12 áreas da nossa vida que a gente tem, depois a gente pode até fazer uma live sobre isso, né, Karine? Isso, A vamos vida fazer uma live. espiritual, a saúde, comportamental, família, trabalho, são 12. Depois a gente pode falar com mais calma. E você, o ideal, já fica uma dica aqui como uma tarefa, né, Karine? No final a gente vai rever essa tarefa. É você modelar
uma pessoa de cada área, aquela que você mais acha interessante. Isso. Pô, quem é o teu modelo de riqueza? Modelo financeiro para investimentos? Qual é o teu modelo de pai ou mãe de família? Né? Modelos da igreja, quem é o pastor, quem é o padre, quem é o teu exemplo. Claro que o exemplo maior é Jesus, mas vamos dizer que você hoje na sua igreja, você queria agir como alguém, quem é a pessoa que é teu exemplo? No trabalho, quem é o teu modelo de pessoa de trabalho? O que que aquele empresário, aquele gerente, aquele diretor de companhia faz que você podia fazer, né? Então, modela uma pessoa em cada área. Já é uma tarefinha que você E pode fazer, sempre, uma né, atividade. Juliano, a gente tem que observar a modelagem, você tem que adaptar a sua realidade, né? Porque muitas vezes nós podemos modelar pessoas que estão ao nosso redor, né? Dentro da nossa comunidade de empreendedores, no trabalho, dentro de casa ou amigos, mas o importante é você trazer a sua realidade, porque nós modelamos pessoas, autores de livro, por exemplo, né? John Maxwell, né? Ele tem uma vida extraordinária aqui nos Estados Unidos, ele é um grande líder, né? E você observa, ele já fez muitos livros, e você observar aquilo através da leitura de um livro, você pode modelar aquela pessoa trazendo para a sua realidade, né? Você faz as comparações, você observa, seguindo esses passos da modelagem, né? Não adianta você copiar, não é uma cópia, modelar é você fazer a sua realidade, não é você copiar exatamente do jeito que a pessoa fez, porque você tem outras pessoas ao seu redor, você tem outros sentimentos, você tem outra vivência, né? Mas é importante seguir essas pessoas que têm resultados, porque você não vai modelar qualquer pessoa, né? Você vai modelar pessoas que têm resultados e pessoas que estão de acordo com o que você quer alcançar, com o seu propósito de vida, né? Por isso que Jesus é o primeiro que devemos modelar, porque ele é a nossa fonte, né? Ele é o tudo na nossa vida. Então, Com a certeza. palavra de Deus, né? Ele veio, né? O Natal agora está nessa hora do Natal de falar sobre Jesus, né? Que realmente é uma lembrança que nós temos, mas é viver todos os dias, né? Como ele fez, a humildade, né? Tudo. Então, você tem que modelar, trazendo a sua realidade. Exatamente. E é tudo isso que a gente falou, né? Modelar como essas pessoas sentem, como elas agem, como elas resolvem os problemas, tá? Eu achei interessante a definição que o Pablo Marçal falou do estoicismo, né? Jesus era seguir aquela linha do estoicismo, né? Estoicismo é você, quanto mais pancadas você recebe, mais você consegue transformar aquelas pancadas ali em sucesso, né? É você ressignificar, receber pancadas, receber críticas e transformar, ressignificar aquilo. Achei muito interessante essa definição pro estoicismo, né? É. Então é isso, pessoal. A gente precisa modelar, ver como é que as pessoas falam, como é que elas agem e transformar e adaptar o seu modelo, né? Não é porque a Karine lá do Rio Grande do Sul, um exemplo, né? E fala porta e fala aquela linguagem que eu vou copiar até o jeito de falar, o jeito dela andar. Você vai adaptar para a sua realidade. A gente está num país muito grande, a gente tem um mundo hoje para modelar. Você não precisa exatamente falar igual as pessoas, tá certo? E lembrando aqui também, cara, uma coisa que a gente faz é a gente também modela coisas erradas, hábitos errados e pessoas erradas. Isso. Às vezes é por isso que a gente não prospera. Quer comentar sobre isso aí? Muitas vezes o ambiente, o ecossistema faz isso acontecer, né? É a mesma coisa. Quando uma pessoa, às vezes, acidentes que acontecem como os exemplos, né? Se você estiver no local sozinho com o cachorro, você passar muito tempo com essa, só com o cachorro, não tem com ninguém como se comunicar, você automaticamente vai começar a latir, tá entendendo? Então é a mesma coisa. Se a gente não observa, às vezes quando a gente convive muito tempo, a gente começa a absorver isso aí, a gente modela sem querer, né? Sem ter nem a percepção de que estamos modelando, mas nós estamos modelando. Você observar uma criança pequena e o pai do lado, muitas vezes, quando você olha o comportamento da criança e você observa o comportamento dos pais, você vê que ele modelou aquele pai e o que acontece naturalmente, né? E nós E, somos, né, justamente, Juliano, que se fala, nós somos como é que se diz? As 5 pessoas que estão ao nosso redor é como nós somos, né? Nós praticamente modelamos automaticamente. Então, eu acho que muito a intencionalidade é muito importante na modelagem, né? Trazer, adaptar a sua realidade, mas com a intencionalidade de alcançar aquele objetivo. Então, eu creio que é com isso aí. certeza, com certeza. É o que você falou. A gente é o resumo ali das 5 pessoas que a gente anda com a gente vai modelar muito aquelas pessoas. Então, por isso você tem a chave do networking, né? Você tem que andar com pessoas de sucesso e tentar Isso. seguir e fazer o que elas fazem.
E não estar no deixa de ambiente ser. certo, nos ambientes certos, Isso. né? Porque o network ele serve também para a gente modelar, né? A gente vai encontrar as pessoas, vai andando naquele ambiente, vai sentar naquelas mesas. Às vezes você não vai se achar merecedor, de repente você vai estar com pessoas que estão em um nível muito acima de você, os caras falam coisas absurdas que você ainda não chegou nesse nível, mas aí você tem que adaptar, você tem que aprender, escutar, poxa, ele aprendeu algo que eu não aprendi, eu quero estar aqui com ele, tá certo? Exato. Então, esteja junto com eles, aprenda, a modelagem é isso, tá certo? E assim, uma coisa também que eu queria ter falado dessa parte, os pais são os primeiros modelos da gente, e não necessariamente, às vezes é por isso que você ainda não desbloqueou, ainda não prosperou, porque às vezes o modelo do teu pai não é necessariamente um modelo de sucesso. Ele pode ser uma referência como pai, como educador, mas muitas vezes ele não é aquela pessoa que você quer ser. Por exemplo, ele tem o dinheiro que você queria, tem a parte espiritual que você queria, em todas as áreas, ele é o teu modelo? Com certeza não. Ele deve ser em um ou outro. Mas às vezes a gente traz manias, a gente traz vícios que são dos nossos Exato. pais. Por isso que no livro do Segredos da Mente Milionária, a introdução dos arquivos de riqueza que ele fala é a gente. Ele fala que o modelo de pensar dos meus pais não é o meu modelo. Eu penso e faço as coisas do meu jeito. Aí ele fala, eu tenho uma mente milionária, tá? Eu tenho umas declarações, né? Cada arquivo de riqueza ele coloca uma declaração, mas o primeiro passo é desbloquear o que seus pais eram, seus parentes, seus tios, as pessoas que ele educaram, né, professor, e dizer que o modo de pensar deles é deles. Eu faço as coisas do meu jeito, eu tenho uma mente milionária. E aí, fazendo um gancho com a aula de hoje, eu modelo as pessoas que eu quero ser. Tá Exato. certo? Se eu tenho que trocar, na verdade, modelar, pessoal, é trocar aquilo que você tem de hábito negativo, de modelo negativo que você aprendeu no passado, trocar por um de sucesso. Não tem errado. E no segredo da mente milionária ele fala, a gente está fazendo aí, depois acompanhando os stories aí da gente, eu vou estar falando mais 3 chaves daqui a pouco, mais 3 arquivos. Você faz aquilo, se você copiar quem tem sucesso, você vai ter, eu contei até historinha nos stories. O T. Harv Eker, ele era um cara fracassado, ele era um adolescente que não tinha conquistado nada, nem o pai dele acreditava nele, e de repente um amigo milionário do pai dele foi lá jogar com ele, eles iam jogar cartas, iam jogar pôquer, alguma coisa. Quando ele chegou lá, ele comentou, pô, meu filho Harvey não serve para nada, esse menino não vai ser nada, deu um conselho para ele. Aí disse que ele se encontrou lá com o Harvey, o T. Harvey Eker, e disse, Harvey, eu sei exatamente por que você está passando. Quando eu comecei minha carreira, minha vida era da mesma forma. Aí o Harvey fez assim, você era igual a mim? Não acredito. Exatamente. Mas eu descobri uma coisa, que se eu conseguir imitar as pessoas que chegaram, os milionários, se eu conseguir modelar e fazer o que eles fizeram, eu vou conseguir fazer, eu vou conseguir atingir tudo aquilo que eu quiser. Aí o Rafa ficou com aquilo na cabeça, eu não tenho nada, eu estou fracassado, não custa nada eu tentar. Aí ele disse, já que eu tenho que modelar, o que você está pensando agora? Me diga aí. Ele disse que você tinha que pensar igual os milionários fazem mesmo. O que você está pensando aí? Olha, eu estou pensando que eu preciso ir para o meu jogo, com seu pai, que eu me comprometi, já está no horário, não posso mais conversar com você. Aí ele saiu. E também mostra também que os milionários, as pessoas ricas, elas têm compromisso e respeitam seus compromissos e honram, né? Então já ensinou até outro código para ele ali. E aí o Rafa modelou, ele tirou 2 anos para estudar isso. Ele tinha uma academia, ele trabalhava com produto de saúde, colocou ali uma rede de franquias de academia e começou a prosperar. Mas ele modelou todas as pessoas, ele seguiu o conselho do milionário lá, e ele foi a maior ali da América do Norte, rede de academias, de franquias. Tá certo? Então faça isso, modele, não tem segredo, não tem como dar errado, gente. Não tem como dar errado. Isso, tem que partir para ação, né? Porque, assim, pensamentos positivos a gente tem que falar coisas positivas, mas não adianta ficar só na fala, na repetição. Se não houver a modelagem com a ação, né? Trazendo para a nossa realidade, as coisas não vão acontecer, não vai mudar, né, Juliana? Como a gente fala, não adianta só assistir às lives, não adianta se não fizer as atividades, né? Que é a teoria. Entrar para a prática e depois a constância. Então, a gente tem que ter esses 3, né? TPC, Exatamente. teoria, prática e constância. Então, a Uma... teoria é 1, a prática é 20 e a constância é 200. Então, a Isso repetição, aí. e isso leva tempo, Isso aí. gente. Não é da noite para o dia que as coisas vão acontecer. Claro, quando você começa a aprender uma língua nova, um inglês, você não vai começar um curso hoje, em uma semana você vai estar falando inglês fluente. Isso vai levar um tempo, né? Depende da sua dedicação. Então, na realidade, tudo depende de nós. Então, se alguém
se está alguma coisa errada na nossa vida, nós somos os responsáveis. Então, a autorresponsabilidade é muito importante nisso. Então, vamos para as atividades, Juliana. Como é que nós vamos fazer? É Vamos, importante queria só você mandar um pegar abraço. coloque numa listinha 5 pessoas para você modelar. 5 pessoas, Sim. né? Nas Pode áreas ser a primeira que tarefa, você né? mais precisa. Queria mandar um abraço aqui para a dona Silvia Helena, a senhora minha mãe que está assistindo. Um abraço, dona Silvia. Um beijo bem grande. Saudades. Pessoal, vamos para as tarefas, né? Listar 5 ou 6 pessoas que você quer modelar, né? Escolher ali aqueles modelos que você quer dessa pessoa, quais são as metas que ela tem, como é que ela pensa, como é que ela age, como é que ela trabalha. 5 pessoas, escreve 5 pessoas que você quer modelar. Não precisa ser alguém que está vivo, não. Você pode até modelar alguém que já morreu. Aí eu quero modelar o Ayrton Senna, alguém que teve sucesso, que você respeita e que você quer ser como ele, tá certo? Segunda tarefa, Karine, a gente pode escolher, a gente pode... Pegar dessas 5, 2 pessoas para você modelar e alcançar seu objetivo. Boa. Estudar sobre elas, né? Estudar sobre essas pessoas. O Exatamente. Napoleão Hill, se você observar, todos os livros, né? T. Harv Eker, a maioria desses autores americanos, eles têm um embasamento no Napoleão Hill. E o Napoleão Hill também fala muito, né? Baseado na palavra de Deus, né? Na própria Bíblia, né? Vem tudo da base. Então, você observa que tem autores, como o Pablo falou, e como é a realidade, né? As coisas não são criadas novamente, vocês são adaptadas, modeladas, né? As pessoas realmente têm isso aí. Napoleão Hill, até hoje, né? Tem outro autor aqui que eu estava observando ele criou um livro, Os Segredos da Mente Milionária, desse daí, Quem Pensa Enriquece, ele criou outro nome bem parecido, Quem baseado pensa no enriquece, Napoleão isso. Hill. Quer dizer, ele modelou bem isso aí, tá entendendo? Mas, claro, que você vai adaptar as suas realidades, adaptar os seus conceitos, os seus aprendizados. Exatamente, exatamente. Olha, cada área existe um mentor, né? Se você pegar, você vai ver ali que um dos precursores foi lá em Ribeiro. Ele falava de PNL. Aí você vai ver lá em Ribeiro, você vai ver não sei o quê, você vai ver o Pablo Marçal, você vai ver o Paulo Vieira. Todos trazem técnicas de PNL. E todos os livros que tem nessa área, você vai saber a escola que veio, tá certo? Se você quer saber de riqueza, você vai ver o Homem Mais Rico da Babilônia, Os Segredos da Mente Milionária, mas muitas chaves ali são das chaves de Salomão, que está na Bíblia há muito tempo. Isso. Então, nada se cria, né? Nada se cria, a gente copia, a gente modela e as pessoas vão escrevendo, tá? E outra chave, e outra coisa que pode fazer também, de tarefinha, né, Karen, é você pegar 2 ou 3 pessoas que são mentores e andar com essas pessoas, conviver com elas, ir para o convívio delas, que aí você realmente vai aprender e vai colocar em prática, né? Você já listou 5 ou 6, né, Karen, que você falou, 5 ou 6 pessoas, nas áreas que você quer crescer, quer modelar, depois você pega 2 ou 3 e começa a conviver com elas. Isso vai te ajudar demais, né? Aquela questão, diz-me com quem andas que eu te direi quem é. Você de tanto andar com ela, você vai aprender as chaves, vai aprender os segredos dela. E mais uma terceira, né? O que poderia ser? É você ser fonte de inspiração para outras pessoas, você ser modelo para outras pessoas. Aprenda, você está fazendo isso aqui agora, nessa live, aprenda, o que você está aprendendo já coloque em prática hoje. Cara, eu vou modelar, eu vou conversar com a minha esposa, com meu esposo, e vou dizer, pessoal, a gente precisa modelar na riqueza esse cara aqui. O modelo de negócio é esse. Quem é que é o cara que trabalha com, que é empresário? Eu quero modelar, eu quero colocar empresa. Cara, eu vou modelar esse cara. Tá? Quem é que é dessa área? Você escolhe com a sua esposa e conta para ela, conta para pessoas no seu trabalho e transborda isso que você aprendeu. Uma das coisas que vai fazer mudar de vida é você colocar em prática, né? A gente já fala aqui várias vezes, né, Karine? Quem pratica aprende 2 vezes. Aprende 2 vezes. Ensina o que aprendeu, assina 2 vezes. E é Cara, tem um importante livro... aprender e ensinar, né, Juliana? Isso aí também, porque quanto mais você está ensinando, você está entrando na constância de você estar com esse conhecimento, né, na mente todo o tempo e replicando e replicando. Então, vamos Cara, modelar. eu me lembrei de um livro aqui que eu li, um dos primeiros livros que eu li quando eu era vendedor, acho que eu tinha 16 anos. O maior vendedor do mundo. Cara, esse livro é fantástico, de Og Mandino. Ele fala de 10 arquivos, de 10 pergaminhos de riqueza. Ele conta uma história, não vou contar aqui, senão vai perder a graça. Mas o cara encontra ali, alguém deixa para herança um baú que tem 10 pergaminhos, que são segredos. E ele vai desenrolando, ó, só que você tem um método para ler esses pergaminhos. Você vai ler um por mês e vai praticar, fazer as tarefas, as atividades. E eu lembro que o primeiro pergaminho era, ver se eu me lembro aqui a frase.
Era exatamente que ele tinha que. Eu vou me lembrar. Eu deixo para trás todas as machucaduras do passado, os ferimentos da mediocridade. Ou seja, era exatamente o que fala de Harvey Eker. E você tem que deixar para trás tudo que de ideia negativa, de modelo negativo e tal. E eu faço a partir de agora uma vida diferente. Então, e aí você tinha que ler um por mês, pergaminho, e praticar. E nos últimos pergaminhos, ele falava que esse conhecimento era restrito para poucas pessoas, esses Aham. 10 segredos, mas que ia chegar o tempo que aquilo ali ia ser divulgado para todo mundo de forma exponencial. Cara, é o que está acontecendo hoje na internet. Eu li isso há 25 anos atrás, 28 anos atrás. E hoje está acontecendo exatamente o que ele falou. O conhecimento está na internet, ele está nos livros, todo mundo tem acesso. A pessoa mais humilde, que nunca ia ter acesso a isso era coisa dos reis, aquelas coisas do clero, né, da igreja. Hoje você tem acesso e você consegue ensinar, transbordar isso. E olha, quando a gente aprende, quanto mais será dado, mais lhe será cobrado. A gente tem a responsabilidade de ensinar. Quando a gente fizer a grande iniciação, né, no dia a nossa transição, a gente vai ser cobrado. O que que você ensinou? O que é que você transbordou? O que que você fez de bom na vida das pessoas? E a gente tem Gente, acesso total a esse conhecimento e não e a gente não faz nada. Então você vai ser muito cobrado. O conhecimento ele gera um dever muito grande. Você vai ter a obrigação agora de ensinar o que você aprendeu. na Pode falar, Karine. certeza. E o que eu digo, essa época agora, com a internet, né? Nós temos acesso a pessoas que nunca na vida poderíamos nem pelo nome conhecer, né? Porque antes, quando eu era mais jovem, eu não tinha acesso a isso aí. Hoje em dia, os jovens, né, todas as pessoas de todas as idades estão tendo acesso a pessoas milionárias, bilionárias, estão tendo acesso a esses conhecimentos, como é que eles chegaram lá, que antes a gente não sabia, era uma coisa assim, que ficava na mente só mesmo no pensamento. Você não sabia nem a ideia de como é que eles chegaram. Hoje em dia a gente já consegue entender, né? E você buscando isso aí, trazendo para a sua vida, você também pode alcançar. Porque Deus deixou tudo para cada um igual. Nós temos 24 horas, todo mundo tem as mesmas horas, né? Então, todos os conhecimentos foi deixado por Deus e cada um tem essa capacidade. Muitas vezes a gente nasce num lar mais simples, né, com mais dificuldade, não tem essa capacidade rápida, mas hoje em dia o mundo está aberto a todos. Você está aqui na internet, provavelmente vai ter gente em outros lugares do mundo escutando a gente falar. É interessante, brasileiros moram em Portugal, moram na Europa, né? Então a conexão está muito aberta, gente. A oportunidade é essa. Venha buscar modelar, né? Cresça. Não devemos ficar sentados assistindo, né? O conhecimento está para todos, agora está mais do que nunca acessível a todas as pessoas. Basta a pessoa ter assim a vontade de sair do lugar, porque se alguém conseguiu, você também consegue, né? Com certeza, Karine, com certeza, viu? E assim, gente, como a gente já passou as tarefinhas, né? 3 tarefas, pegar 6 pessoas para modelar, pegar 2 ou 3 para caminhar com elas, transbordar isso na modelagem que você aprendeu, certo? Só mais uma dica, gente, tudo que você for modelar, existe a regra de Pareto, que é 80-20, né? Uhum. 20% das coisas que você faz são aquelas que você tem que dar maior foco, e 80% mais é superficial, é enchimento de linguiça, como a pessoa fala. Então, se você pegar no seu trabalho, vai ter 20% dos produtos que mais vendem e você tem que dar foco, você tem que fazer propaganda, você tem que dar. Na vida também é a mesma coisa. Então, tudo que você for modelar, você pode ir direto para a chave daquela pessoa. Você conhece uma pessoa, vai direto no segredo que você precisa dela. Você pode pegar um livro, Os Segredos da Mente Milionária. Cara, tem lá 17 arquivos. Cada arquivo, você vai lá, pega frases daqueles 17 arquivos e você vai conseguir ler mais livros, modelar mais pessoas, porque você não precisa ir. Você acessa um filme, cara, você pega o filme lá e não assiste mais o filme para relaxar, para se divertir. Tá, vai naquele filme, você vai ali naquele filme dos Peaky Blinders, né, do Thomas Shelby. O que que o Thomas Shelby faz? O cara tem uma capacidade de ficar tranquilo nos piores momentos. O cara tá com a arma na cabeça, ele consegue ficar tranquilo, não reage, não grita, tal. Vai lá, pega aquele filme, o que é que modela? Vai no Matrix, cara, o que é que modela no Matrix? Todo filme tem uma coisa que o herói, a gente já falou da saga do herói, né, de Joseph Campbell, a história do herói. Pega lá o que é que o herói da história vai fazer, que vai te ajudar. E anota aqueles coisas, são os códigos que Exato. estão aí. Vai lá na Bíblia, pega o livro lá, sei lá, pega lá
Isaías, o que que o profeta Isaías falava, as coisas mais importantes, e marca lá, coloca na marca-texto e anota. Você pode modelar Isaías, Moisés, Jesus, na Bíblia, Jó, o que que Jó Isso. fez? O cara que mais tinha paciência era Jó, diante das adversidades, sempre acreditou em Deus, tinha fé, né? Então, qual era o código das pessoas? Paulo de Tarso, o cara que passava por todos os obstáculos, não desistia, incentivava várias pessoas, era um cara multiplicador. Então, pega esses códigos, são fantásticos. Paulo de Tarso, se você lê ali as cartas de Paulo, parte ali dos Atos dos Apóstolos, cara, é fantástico aquilo ali. Tem diversos códigos que você Paulo pode anotar. foi um dos que começou a PNL, né? Introduziu a Sim, PNL para todos nós, né? sim. Sejais transformados pela renovação da vossa mente, né? Então, a PNL já tem um insight dentro da própria Bíblia. Olha, Na palavra eu de acho Deus, que, tudo está lá. Fantástico. no meu ponto de vista, Paulo, né, Paulo de Tarso, né, que viu ali, né, que ficou cego no caminho de Damasco, né, viu Jesus, Jesus mandou ele pregar ali Uhum. para ele. Para Era o mim, maior aquele cara perseguidor de Jesus, era o né? maior perseguidor e se transforma o maior propagador depois. Para mim, a gente só tem hoje a Bíblia, como a gente tem hoje, o Novo Testamento, por causa de Paulo. Porque foi o cara que mais conseguiu levar para longe o Evangelho. Aquele cara ali, para mim, se não tivesse existido Paulo, a gente não tinha hoje a Bíblia como a gente tem, viu, cara, do meu ponto de vista. Para mim, é o cara mais importante ali para É divulgar o que porque a gente tem tudo que hoje. ele falava, né? Ele, Ele ele anotava, trazia ele registrava. Jesus, ele dizia, é Jesus, né? Então ele trazia para a fonte mesmo, ele vivia assim, ele modelava Jesus no sentido de trazer a verdade totalmente mostrando, não é ele, porque às vezes a pessoa diz, não, Paulo, você é isso. Não, não sou eu, né? Jesus. Então, o que mais me impressiona nele é essa capacidade de ele, da humildade dele, dizer, não, não sou eu, não vem de mim, é de Jesus. Então, é muito forte, né? Inclusive, tem uma música, né? Tem uma palavra da Bíblia, né? Que até o padre, eu estou até procurando aqui. Achei a música do padre Fábio de Mello, que ele diz: viver para mim é Cristo, morrer para mim é ganho, né? É, Não há outra aflição, quando se é cristão não se para de lutar. Eu vou ver se eu acho essa música para colocar aqui no tem uma finalzinho, aqui no meu outro celular passagem mesmo. que fala, viver é bem e morrer é lucro, né? É essa passagem. E o padre Fábio de Acho Mello de fala: Deus. morrer para mim é Cristo, viver para mim é ganho. E aí, gente, se você ver, todos os discípulos de Jesus morreram por ele. E morreram de formas trágicas, como a gente nunca ia pensar. Pedro foi crucificado, o outro foi cerrado ao meio, o outro foi apedrejado, o outro foi jogado para os leões. Você não imagina esse tipo de morte hoje. E como eles lutaram, como eles acreditaram em Cristo. Porque realmente a grande recompensa que a gente vai ter é no dia da nossa morte, que é a grande iniciação, que é uma passagem. Os espiritualistas acreditam, viu, Karine? Os reencarnacionistas acreditam que quando você nasce, é um sofrimento. É o contrário. A gente é alegre aqui, né? Escuta aqui. Ó. Muito bom. Tá ouvindo bem? Porque a nossa vida aqui é uma passagem, né? Na realidade, nós somos cidadãos do céu, né? Então, nós estamos aqui, nós nascemos, Deus colocou a gente, nós nascemos uma vez, morreremos uma vez e ascenderemos se a gente aceitar o Jesus, né? E Natal, gente, é o que eu digo, o presente de Natal é Jesus. Jesus veio, Deus mandou ele para morrer na cruz, para nos salvar, né? Foi um preço muito alto por nós. Jesus Cristo, né? Realmente, ele pagou esse preço. Então, a gente vai alcançar, né, a nossa cidadania, que é no céu, através de Jesus. Somente Jesus vai nos levar para esse portal aí do céu. Então, assim, nesse clima natalino, então a mensagem é essa, gente. Vamos modelar em primeiro lugar Jesus Cristo, porque é o nosso Salvador, e que a gente possa modelar pessoas para o nosso crescimento na Terra. Não é isso, Juliana? Exatamente. Gente, Escutem essa música, viu? Coloquei nos comentários, viu? Essa música de Padre Fábio, ela fala exatamente isso, viu? é, Viver para mim é Cristo, morrer para mim é ganho, né? E quando se é exatamente. cristão, nunca se para de lutar. Quando a gente entende isso, né, que a vida é passageira, que realmente isso aqui não é a nossa casa, que a nossa casa é com Deus, né?
quando a gente for. Então, a morte é lucro, né? Assim, a gente tem que... Ninguém quer morrer porque nós nascemos para a eternidade. Quando Deus nos colocou aqui no mundo, Ele já nos colocou para a gente viver a vida eterna. Só que teve, né, esse percalço do pecado, e aí a morte veio por conta do pecado, né? Sim, então aí, justamente, Jesus veio para que a gente possa ser salvo e voltar para a nossa casa, né? Então, exatamente. gente, Deus abençoe grandemente. Hoje já está 15 para as 7. Não, vou terminar. Só concluindo aquela parte que eu não falei. E quando a gente morre, é uma alegria, ao contrário, né, para os espiritualistas, porque a gente volta para a casa do Pai, que a gente vai voltar para encontrar aquelas pessoas, né? Certo? Amém. Mas também, se você morreu e não cumpriu sua missão, você não aprendeu nada, né? Então, coloque em prática isso que você está aprendendo aqui com a gente, com Jesus, Exato. principalmente, com aqueles exemplos, né, de amor, tá bom? Pois Bom, um é isso, excelente amabilíssimos. dia. Deus abençoe Excelente dia. grandemente. Que dia é Fiquem hoje? É com Deus. sexta-feira? Eu não sei nem que dia é hoje. É quinta ou Hoje é sexta? É sexta, né? sexta-feira, Amanhã é amanhã já é véspera de Natal, né? Natal. É isso aí. É isso aí, Pois gente. até Fiquem com amanhã, amanhã de Deus. manhã tem mais, hein, Juliano? Uma ótima semana, uma ótima sexta-feira. E vamos aguardar a semana do Advento. Amanhã é a vinda dele, né? O Amém. nascimento dele. Amém. Um Tchau, abraço. Até mais. tchau.